Hello, investidores! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quais são os maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo ao investir em fundos imobiliários. E o que eu vou falar aqui não tem como fonte vozes da minha cabeça, e sim a experiência que eu tive quando eu comecei a investir e também os diversos relatos de pessoas que chegam até mim através do Instagram. Antes de falarmos sobre os erros, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo onde eu falo sobre viver de renda com fundos imobiliários. Para quem quiser entender o que são os fundos imobiliários, como eles te geram renda mensal e quanto é que você precisa investir para viver de renda com FIIs. O primeiro erro clássico, e esse é bem comum, é escolher os fundos imobiliários da sua carteira baseado apenas no indicador Dividend Yield. Primeiro, vamos entender o significado desse indicador. O Dividend Yield mostra a relação percentual dos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço atual do fundo imobiliário. A fórmula do Dividend Yield é essa daqui: o valor em reais distribuído no último ano pelo FII por cota dividido pelo preço do fundo imobiliário, multiplicado por 100 para dar um valor em percentual. Vamos usar o HSML como exemplo para vocês entenderem melhor. O dividend yield aqui que está mostrando é de 9,71%. Essa relação indica, em termos percentuais, quanto que o fundo distribuiu por cota de dividendos no último ano em relação ao preço que ele está custando agora, que é de R$ 94,34. Então, para chegar nesse dividend yield de 9,71, a gente pega esse valor em reais distribuído em forma de dividendos nos últimos 12 meses, que foi 9,16, dividido pelo valor atual de 94,34 vezes 100. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó, para ver se vai bater. Então, a gente tem que pegar 9,16 dividir por R$ 94,34 e multiplicar por 100 para dar o valor em percentual. E vai dar os 9,71 que está indicando aqui. Isso quer dizer que a gente está mostrando uma relação dos dividendos que foram distribuídos no passado em relação ao preço do FII no presente. Isso significa que algumas coisas podem distorcer o valor do dividend yield, fazendo ele parecer extremamente atrativo, quando muitas das vezes pode ser uma cilada. A primeira coisa que pode distorcer momentaneamente o dividend yield é a distribuição de dividendos através de receitas não recorrentes. Como assim? Se estamos falando de um indicador que nos mostra a relação do que foi distribuído nos últimos 12 meses de dividendo, não significa que a distribuição ela foi sempre nesse patamar e muito menos que vai continuar sendo assim nos próximos anos. Isso porque nesses últimos 12 meses pode ter entrado uma renda não recorrente para o fundo imobiliário, que é aquela renda que não é proveniente daquilo que está estimado para o fundo receber normalmente. Então, por exemplo, imagina que um fundo imobiliário de tijolo vendeu um imóvel com lucro. Se ele não decidir reinvestir esse valor da venda desse imóvel, ele vai distribuir esse lucro aos cotistas. Só que essa renda ela não vai ser distribuída para sempre. Vai ser enquanto existir esse lucro ainda proveniente dessa venda. Então, se houver uma distribuição não recorrente alta, vai fazer com que os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses aumente muito em relação ao normal do FII e, consequentemente, o dividend yield vai se tornar maior. E não é que essa renda não recorrente seja um problema, tá? Pelo contrário, se o FII está conseguindo fazer bons negócios, isso é um bom sinal. Qual que é o problema, então? É você olhar para esse dividend yield alto, sem entender de onde veio essa distribuição dos últimos 12 meses e projetar como se aquela distribuição fosse o normal do FII. E aí, na hora que os rendimentos começam a cair, porque esse lucro ele acabou de ser distribuído e o FII volta à sua distribuição normal, você vê aquilo como um problema e acha que o fundo imobiliário perdeu os seus fundamentos e a sua confiabilidade. E aí se desespera para vender. Uma outra coisa que influencia no aumento do dividend yield
é a queda no preço do ativo. E diferente do que muita gente acha, nem toda queda é oportunidade. Se essa queda de preço for em relação a algo momentâneo, algo solucionável, ou até uma influência de algo externo, como problemas econômicos, fiscais ou mundiais, pode até ser que sim, seja uma oportunidade de você comprar o FII barato e assim aumentar o dividend yield da sua carteira de investimento, caso ele consiga manter uma boa distribuição de dividendos. A questão é que algumas quedas acontecem por problemas crônicos dos FIIs. E quando eu digo crônicos, significa que são problemas que ou vão se estender por muito tempo ou nem vão ser solucionados. Então imagine um FII de papel que tenha boa parte do seu patrimônio emprestado para empresas com uma má saúde financeira. E aí, em dado momento, boa parte dessas empresas quebram ou pedem recuperação judicial, como foi o caso da Americanas. Sendo assim, boa parte da receita do fundo vai ficar comprometida, fazendo com que ele tenha que distribuir menos dividendos. Com isso, é natural que o preço do FII caia. E aí você vai me dizer: ah, mas o preço caiu, o dividend yield caiu também, então vai acabar ficando elas por elas, porque se eu estou comprando mais barato, eu também estou recebendo menos dividendos, e aí isso se iguala. O problema é que ao olhar o dividend yield, você não consegue ver esse efeito instantaneamente. Isso porque ele considera os dividendos dos últimos 12 meses mais o preço atual. Ou seja, os dividendos dos últimos 12 meses não sofreram ainda o impacto. O impacto vai acontecer a partir de agora. Mas o preço já sofreu impacto caindo. Se na fórmula a gente tem o dividendo dos últimos 12 meses se mantendo alto e o preço caindo, o dividend yield vai disparar. Por exemplo, o caso aqui do HCTR, que é um fundo imobiliário de papel, ele está com um dividend yield aqui de quase 15%. Ele teve uma queda significativa aqui a partir de 2023, tendo também uma queda dos dividendos. Mas quando a gente pega aqui 2024, ele está pagando bem menos do que até agosto do ano passado. Então, quando a gente pega a distribuição aqui dos últimos 12 meses, ainda está considerando quando ele estava pagando ali 50 centavos, um pouco mais do que agora. Só que o preço continuou caindo. Isso significa que esse dividend yield ainda está tendo o impacto do dividendo que foi recebido em junho, julho, agosto de 2023, mas está considerando o preço atual. Só que quando a gente olhava há um ano atrás, esse efeito no dividend yield era ainda pior. Teve momentos do dividend yield ficar acima de 20% aqui do HCTR. Isso porque o preço já tinha sofrido uma queda gigantesca, mas os dividendos de 12 meses para trás ainda estavam ok. Então imagine que a pessoa entrou aqui em abril, começou a pesquisar sobre os fundos imobiliários aqui em abril e bateu o olho lá no dividend yield do HCTR e viu 20%. Só que de lá para cá, o fundo saiu ali da casa dos 50, 60 para agora que está custando 28. Então, se você tivesse investido pensando apenas no dividend yield, você ia entrar em uma cilada. E eu dei o exemplo aqui do FII de papel, mas isso também pode acontecer com fundos de tijolo. E um terceiro motivo que está mascarado por trás de um dividend yield alto é o alto risco. Para FIIs de tijolo, um dividend yield mais alto pode sim representar um risco maior, principalmente quando a gente fala de fundos alavancados. Mas, quando estamos falando de FIIs de papel, essa relação de risco-retorno é ainda mais direta. Isso porque FIIs de papel investem em títulos de dívida. Então, eu sempre faço a comparação do seguinte: imagine que dois parentes ou dois amigos seus vieram te pedir dinheiro emprestado. Os únicos 10 mil reais que você tem para emprestar. Só um parêntese aqui, é melhor não emprestar, tá? Principalmente se esse for todo o dinheiro que você tem. Mas imagine comigo essa situação. E aí uma dessas pessoas que veio te pedir emprestado é uma pessoa
extremamente compromissada, responsável, que você sabe que realmente tem grandes chances de te pagar, porque sempre que pediu o dinheiro emprestado para alguém, pagou certinho e tudo mais. E a outra pessoa é aquela que você sabe que é caloteira, que a chance, o risco dela não te pagar é muito grande. Se você tivesse esses 10 mil reais para emprestar para uma única pessoa, você só emprestaria para pessoa caloteira se caso ela tivesse em contrapartida te oferecido um juros bem mais alto, porque aí talvez compense você pensar, não, ela vai estar me pagando mais juros, então compensa o risco que eu tô correndo. Caso contrário, era muito óbvio que você preferiria emprestar para a pessoa que é mais responsável. Nos títulos de dívida, que é o caso dos investimentos de fundos de papel, é a mesma coisa. Quanto maior o risco dos devedores não pagarem o fundo, mais juros ele terá que cobrar. E se os juros são maiores, a receita do fundo vai se tornar maior e a distribuição consequentemente maior também. Então, onde que está o erro? Não é em ter fundos imobiliários com dividend yield alto, e sim colocar fundos imobiliários só porque o dividend yield está alto, sem entender se esse tipo de fundo faz realmente sentido para sua carteira, levando em consideração o seu perfil de investidor. Porque quando está indo tudo bem, que a bolsa está subindo, todo mundo acredita que tem estômago para passar por crises. Mas quando o problema acontece, é que a gente realmente diferencia quem tinha pulso para aguentar de quem só entrou na onda. Antes de te falar sobre o segundo erro que as pessoas cometem ao investir em fundos imobiliários, considere se inscrever no canal para receber os meus próximos vídeos. Isso é muito, muito importante para eu continuar trazendo conteúdos como esse por aqui. Então, o segundo erro que eu quero pontuar é não saber analisar o indicador P sobre VP. Esse indicador mostra a relação do preço atual do fundo com o valor patrimonial que ele tem. Então, vamos supor que você comprou um fundo imobiliário a R$ 100. E aí, se a gente pegasse todo o patrimônio que esse fundo imobiliário tem e distribuísse na quantidade de cotas que existem e chegasse a um valor patrimonial por cota de R$ 100, preço R$ 100 dividido pelo valor patrimonial por cota de R$ 100, daria um P sobre VP igual a 1. Pegando novamente o HSML como exemplo, tá? Não, isso não é uma recomendação, tô pegando um fundo aleatório aqui para mostrar para vocês na prática. A gente tem aqui o preço atual de R$ 94,34, certo? Se a gente dividir por esse valor patrimonial por cota aqui, de R$ 95,79, a gente vai achar esse P sobre VP de 0,98. Qual que é a questão? Qualquer valor de P sobre VP pode ter dois significados opostos. Se a gente tem, por exemplo, um P sobre VP menor do que 1, isso pode significar que o fundo está descontado, ou seja, que estamos pagando menos do que ele realmente vale, mas também pode indicar que o fundo está com problemas, como, por exemplo, inadimplência ou vacância alta, que é quando tem muitos imóveis sem alugar. Se a gente tem um P sobre VP maior do que 1, pode indicar que esse fundo está caro, mas também pode nos mostrar que esse fundo é tão bom que as pessoas estão aceitando pagar um preço maior do que o patrimônio dele. Se o P sobre VP é igual a 1, isso pode indicar um preço justo, mas nada impede que ele esteja caro ou barato. Aí você pode estar pensando, ué, mas então P sobre VP não serve para nada. Pelo contrário, ele é muito importante, porém não sozinho. Para que o P sobre VP te mostre o seu real significado, você precisa entender o contexto atual do fundo. Ele está passando por problemas internos? Quais problemas são esses? Essa queda é apenas por algo momentâneo ou externo? Ou é algo crônico do fundo? Esse preço elevado é por conta da qualidade do fundo ou por euforia do mercado? São essas respostas que vão te dizer o real significado do P sobre VP. E olhar para o P sobre VP de um fundo de tijolo é diferente de olhar para o P sobre VP de um fundo de papel. E isso nos leva a um terceiro erro do investidor de fundos imobiliários, que é não entender a diferença entre essas classes de fundo imobiliário. Nós estamos falando de garantias diferentes, de riscos diferentes, de formas diferentes de gerar receita, de problemas diferentes que podem ocorrer e, portanto, a análise não poderia ser igual. FIIs de papel tendem a ser mais arriscados e complexos e, portanto, também tendem a ter uma maior distribuição de dividendos, ou seja,
um maior dividend yield. Já os FIIs de tijolo possuem garantias mais sólidas, afinal, nós estamos falando de imóveis físicos. Sem entender as diferenças, você vai acabar cometendo os dois erros anteriores. O de escolher um FII de papel simplesmente porque o dividend yield é elevado e o de não entender como analisar o P sobre VP de cada um. O quarto erro é olhar apenas os indicadores nos sites de análise como Status Invest. Quando a gente olha nesses sites, para os fundos imobiliários especificamente, nós vamos encontrar pouquíssimas informações. Pontos extremamente relevantes como qualidade do inquilino ou dos devedores, localização dos imóveis, concentração de risco, vacância, taxa média dos CRIs e outros fatores não vão estar nesse site, e sim no relatório gerencial do fundo. Então, quando a gente vem aqui, a gente vai encontrar pouquíssimas informações, diferente de uma empresa que já tem mais indicadores. E aí, a gente precisa ir aqui em comunicado e ver o relatório gerencial, que é um documento em PDF, que aí sim ele vai conter todas as informações necessárias para você fazer uma análise profunda de um fundo imobiliário. Então, nesse relatório, você vai encontrar essas outras informações que eu citei aqui e diversas outras. O quinto erro é não observar a diversificação do fundo, investindo em fundos que são ou monoativo ou monoinquilino, ou ainda pior, os que são os dois. Na minha concepção, não faz sentido você investir em um fundo de investimento do qual você paga uma taxa de administração para o gestor fazer as escolhas por você e ele ter apenas um ativo ou um único inquilino. Afinal, essa diversificação de imóveis e inquilinos é uma das principais vantagens de se investir em fundos imobiliários ao invés de imóveis físicos. Então você não deveria abrir mão. O fundo monoativo é aquele que possui apenas um imóvel no seu portfólio, e o monoinquilino é aquele que possui apenas um inquilino. E apesar de poder existir um fundo que seja monoativo e monoinquilino ao mesmo tempo, são coisas distintas, porque a gente pode ter um fundo que tenha mais de um imóvel, mas todos os imóveis alugados para um único inquilino, assim como a gente pode ter um único imóvel, mas alugado para diversos inquilinos. E o sexto e último erro, mas não menos importante, é você começar a investir em fundos imobiliários sem saber sobre a tributação. Porque muita gente começa a investir nos fundos imobiliários porque os dividendos são isentos de imposto de renda, mas não se informam que na venda de um fundo imobiliário com lucro, deve-se pagar 20% sobre esse lucro de imposto de renda. E não é na hora de declarar o seu imposto anual que você vai ter que pagar, não. Quando você vende um FII com lucro, você tem a obrigação de gerar uma DARF, que é um boleto, com um valor equivalente a 20% do lucro obtido nessa venda e pagar essa DARF até o último dia do mês subsequente à venda realizada. Então, exemplo, fiz vendas de fundos imobiliários em abril. E aí, quando eu fui contabilizar essas vendas, eu tive lucro nessas vendas. Eu vou precisar calcular 20% do lucro que eu tive, gerar uma DARF e pagar ela até o último dia do mês de maio. Eu posso gravar um vídeo mais aprofundado falando sobre isso, mas o intuito aqui não é mostrar os detalhes, mas sim fazer você entender que para começar a investir, você precisa entender o mínimo sobre tributação. Caso contrário, se você não se atentar aos prazos e regras, seu CPF pode ser bloqueado e você pode ter que pagar multa. Então é muito importante pesquisar e também contar com auxílio para que você não faça besteira. Se você gostaria de ter meu acompanhamento pessoal para começar a investir com segurança e confiança de que você está tomando as decisões certas de investimento, já me segue lá no meu perfil do Instagram, @BiancaNasFinanças. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você pode entrar no link da minha bio ou me mandar mensagem no direct para saber como funciona a mentoria Investidor 60D. Na mentoria, eu te ajudo a chegar aos seus primeiros 100k ou avançar ainda mais caso você já tenha atingido os seus primeiros 100k, mesmo que você não tenha praticamente conhecimento algum sobre investimento e não tenha muito tempo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe seu like para que eu traga mais e mais conteúdos por aqui. Muito obrigada, é isso e até mais.